Glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Então, tivemos aí um probleminha técnico e já iniciamos novamente aqui a nossa transmissão. Meu nome é Pastor Daniel Reis, meu nome não é pastor, tá, irmão? No meu RG não está escrito pastor, né? Porque tem algumas pessoas que não conseguem, né? Adotam, né, o título eclesiástico como sendo o seu nome próprio, né? Mas eu não sou, meu nome não é pastor, eu exerço o pastorado. E eu queria até abrir aqui um parênteses já de início, que é muito interessante, irmãos. Não é o cargo que honra o obreiro, amém, irmãos? Nossa, agora eu sou obreiro da casa do Senhor, sou um pastor, né? Então, estou sendo honrado pelo cargo pastoral. Pelo contrário, irmãos, sou eu que honro o cargo que ocupo. Então, eu preciso honrar o cargo de pastor, né? Não é o cargo que me honra, sou eu que honro o cargo, né? Então, eu preciso realmente assumir o meu chamado, assumir o meu projeto que Deus tem para a minha vida, e isso com muita honra, muita dignidade e muito desejo de servir a Deus e de me esforçar. Então, nós estamos aqui, irmãos, no Seminário Bíblico Querix. Nós estamos no nosso segundo curso, tratando de um tema muito importante para a nossa fé, que na teologia chamamos de teontologia, né? É o estudo sobre Deus, sobre a pessoa do Pai. Então, nós temos a doutrina de Cristo, né, a cristologia, temos a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, e temos também a doutrina de Deus. Então, esse curso que nós estamos aqui trabalhando a questão das disciplinas, de como nós devemos crer no Pai. Amém? Paz do Senhor. Então, esse curso faz parte do Seminário Bíblico Querix, do Discipulado Nível 2, que é Lançando o Fundamento, e esse é o segundo curso, né? Tá aqui, nós temos o livro, e você pode também adquirir esse livro através aí da editora Wiclap, e aí você faz aí uma ajuda também, uma contribuição para o nosso ministério comprando o livro, e o livro vai chegar na sua casa pelo correio muito, muito certinho. Eu comprei já o meu livro e chegou tudo certinho, né? Bem embaladinho, com plástico bolha, uma bênção. A editora Wiclap tem permitido as nossas publicações, e isso tem podido levar a palavra do Senhor mais adiante, amém? E se você compra o livro, você tem também aí uma bênção, que é o que a gente chama de QR Code, né? Então, dentro de cada ministração, nós temos ali o QR Code com a videoaula, que você vai poder ali acessar, só apontando ali, focalizando a câmera do seu celular, e isso facilita muito a nossa vida. Irmãos, sem delongas, eu gostaria de fazer uma oração. Eu quero dizer, eu estou aqui acompanhando também a live pelo meu celular, então se você tiver alguma dúvida, você quiser interagir conosco, estaremos aqui também observando aqui as mensagens na live que está sendo transmitida. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estar reunidos na Tua casa de oração, para podermos, Pai, meditar na Tua palavra, para podermos receber de Ti os Teus ensinamentos, Senhor. E hoje um dia especial, porque nós estaremos falando sobre a fé em Deus pelo Espírito Santo. Então queremos conhecer mais sobre o Espírito Santo, queremos, Senhor, Pai amado, meditar na Tua palavra hoje, pedindo, Senhor, que o próprio Espírito Santo nos dê a iluminação, nos dê a graça, para podermos, Pai amado, aprender hoje, crescer na graça, no conhecimento, podermos, Senhor, hoje estarmos um pouco mais perto de Ti, através da Tua palavra. E eu repreendo toda oposição, todo inimigo do Evangelho, bata em retirada, e que a Tua bênção, Senhor, a Tua palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você também chegou nessa live, se você chegou nesse vídeo, você também tem essa oportunidade de fazer os nossos cursos, né? Nós temos uma linha de cursos que temos oferecido gratuitamente, e você pode aproveitar essas oportunidades que nem sempre é possível, tá certo?
Então, busque aí se interagir mais sobre o Seminário Bíblico Querix. Temos cursos online e hoje de forma gratuita para aqueles que estão perto. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, hoje nós estamos na nossa segunda aula desse curso Fé em Deus, que é a fé em Deus pelo Espírito Santo. E para aqueles que estão aqui na igreja de forma presencial, temos até aqui uma novidade, né? Preparamos aqui alguns slides e você vai poder olhar também visualmente aquilo que eu estou aqui falando, né? Então aqui no nosso monitor principal, aqui na nossa televisão, você vai estar acompanhando todo o discorrer dessa aula, com os versículos, com as argumentações ali escrita. Também, claro, você vai ter isso de forma digital, mas para ajudar aqui no nosso entendimento, né, visual. Tem gente que consegue aprender muito visualizando, né, olhando. Tem gente que já é mais ouvindo. Então nós temos aí todos esses recursos para poder fazer o melhor para o Senhor, amém? Estamos hoje com uma aluna nova aqui para a gente, né, e isso tem alegrado o nosso coração, né? Seja muito bem-vinda, tá? Amém? Então vamos aí para o nosso primeiro texto, nosso texto base, que é João capítulo 16, versículo 13, que o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, ele diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, aqui Jesus, ele fala sobre uma pessoa que começa a fazer parte da nossa história no cristianismo. Porque Jesus, ele era o Deus encarnado, né? Jesus, ele estava na terra junto com os seus discípulos e ele era Deus, o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, Jesus estava perto, estava presente. Só que quando ele foi para o Pai, ele ascendeu após a sua ressurreição, ele disse que enviaria um outro Consolador, né? O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Então tem gente, irmãos, que nem sabe que tem Espírito Santo, sabe que o Espírito Santo, ele é uma figura simbólica. Pensam-se no Espírito Santo às vezes como uma pomba, assim, o Espírito Santo é uma pomba, né? Ou nós mais pentecostais pensamos no Espírito Santo como sendo um fogo, né? O fogo do Espírito Santo desceu aqui, estou sentindo o fogo. O Espírito Santo é um fogo. Mas eu gostaria de dizer aqui, irmãos, já iniciar essa palavra dizendo que não, irmãos, que o Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo é Deus, amém? Então o Espírito Santo é Deus. Jesus testificou, ele disse, olha, e esse Espírito de verdade, quando ele vier, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Interessante que nós, quando estudamos o Espírito Santo, né, como eu já mencionei na teologia, isso se chama pneumatologia, né? Esses nomes, eles são extraídos dos nomes gregos, né? Então, pneuma significa espírito. Então, o espírito, pneuma, e logia, estudo. Então, é o estudo do espírito, pneumatologia, né? Então, esses nomes são um pouco esquisitinhos, mas o grego, irmãos, está mais presente na nossa vida do que o inglês, por exemplo. Se eu pegar esse aparelhinho que está aqui na minha mão, chamado microfone, a palavra fone significa voz, em grego. É uma palavra grega, fone. Então nós temos muitas palavras que está no nosso cotidiano que a gente nem sabe que vem de origem grega. Por quê? Porque o nosso português vem do latim e o latim vem do grego. Então nós temos muito mais raízes da palavra grega, né, do linguajar, do alfabeto grego, do vocabulário grego, do que propriamente até do inglês,
né? Então, por isso que o nosso idioma é difícil, viu, irmãos? Português é difícil. Um americano, para estudar português, ele sofre, né? A gente acha que inglês é difícil, inglês é mamão com açúcar comparado com o nosso português, né? Então, o grego está presente aí na nossa vida, então não se preocupa com essas questões, tá certo? E ele nos guiará por toda a verdade, não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, irmãos, nós estamos falando da fé em Deus. Então, hoje, necessariamente, nós queremos tentar compreender o que o Espírito Santo nos revela sobre Deus. Quem é o Espírito Santo? A questão divina do Espírito Santo, para que nós possamos compreender o que ele também revela sobre Deus. Então, conhecer a pessoa do Espírito Santo é fundamental para ter a fé em Deus. Amém? Então, nós vamos conhecer isso. Hoje, aqui o primeiro ponto que nós temos é sobre a divindade do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é Deus, pois tem os mesmos atributos divinos do que Deus. Então nós encontramos, o que são atributos, né? Atributos são características que são atribuídas à pessoa de Deus. Então nós vamos estudar um pouco mais para frente os atributos de Deus. Então os atributos de Deus existem dois tipos de atributos para Deus, né? Então temos os atributos comunicáveis, que são características de Deus que ele comunica com o homem. Então, por exemplo, você fala assim, um atributo de Deus, ele é amor, né? É um atributo, o amor é um atributo de Deus, e esse atributo, o amor, ele compartilha conosco? Compartilha. Então nós podemos amar como Deus ama. A justiça de Deus, ela é um atributo comunicável de Deus. Então nós podemos ser justos como Deus é justo? Podemos. A justiça de Deus, ela é aplicada e comunicada com o homem. Então Deus nós podemos receber qualidades, características, atributos que são de Deus, porque Ele decidiu compartilhar alguns conosco. Porém, irmãos, alguns atributos são incomunicáveis, né? O que são atributos incomunicáveis? São aqueles que Ele não compartilha com o homem. Por exemplo, Deus é eterno. A eternidade de Deus não se aplica nem ao homem, nem aos anjos e nem a toda a criação, porque nós alcançaremos a eternidade, né? Porque nós viveremos eternamente, mas o conceito, o atributo de eterno não se aplica ao homem, porque nós passamos a existir a partir de um ponto. Nós somos criados por Deus. E Deus não foi criado, então Ele sempre existiu. Então, esse atributo de eternidade é um atributo que só encontramos em Deus, né? Onipotência, Deus, Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser, né? Então, ninguém tem esse atributo, né? Onisciência, Ele conhece todas as coisas. Onipresença, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esses atributos são atributos divinos, incomunicáveis, que nós encontramos na pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22 diz assim, ó: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Então, a morada de Deus, Deus o Pai pode habitar dentro de nós, né? Ele caberia dentro de nós, nós somos o templo de Deus. Deus caberia dentro de nós? Não. Deus o Pai não habita dentro de nós. Deus o Pai, nós poderíamos dizer que Ele habita em nós por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, aí ele fala, morada de Deus em Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Amém? Glória a Jesus. Então o Espírito Santo, ele é Deus. E nesse texto de Efésios, deixa claro, né? Nós somos edificados para a morada de Deus em Espírito. Então o Espírito Santo,
ele é Deus. Segunda questão sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele tem personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa, ele fala pela boca dos profetas, envia discípulos, dirige a igreja, designa em muitos casos a presença sobrenatural e a ação de Deus em Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Em Efésios 4:30, a palavra diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você sabia que o Espírito Santo se entristece? Está aí, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, ele se entristece. Só uma pessoa pode se entristecer. Se o Espírito Santo fosse uma coisa, um poder, um elemento da divindade de Deus, ele não teria sentimentos, ele não teria como se entristecer, ele não teria como se alegrar. Se ele se entristece, também ele se alegra, né? Alguém pode dar uma caneta para essa irmã ali, que ela está ali sofrendo? Acho que tem uma caneta aí, se não tiver, acho que lá na mesa tem. Que ela está ali sofrendo, querendo escrever e não consegue escrever porque a caneta não funciona. Aleluia, glória a Jesus, que bom, amém, irmã? Que bom, vamos ver vocês escrevendo, anotando, né? Porque às vezes isso também, uma anotação nos dá, às vezes, uma compreensão daquilo que nós precisamos. Pode trazer a prancheta inteira, irmã, não precisa desamarrar não. Entrega a prancheta na mão dela aí, tem a canetinha aí amarrada. Glória a Deus. Aleluia. Ela estava lutando ali com a caneta, estava perdendo a guerra. Aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós precisamos começar a aprender sobre o Espírito Santo, para que a gente possa começar a desenvolver um relacionamento com Ele, né? Às vezes a gente tem um bom relacionamento com o Pai, né? Com Deus Pai. A gente sempre ora para Deus, né? A gente dobra o joelho e fala, Senhor, em nome de Jesus, está falando com Deus Pai, né? Isso é bom. Às vezes a gente fala com Jesus, né? Abençoa, tal, não sei o que, me ajuda, né? Em nome de Jesus, então, em teu nome. Mas a gente precisa aprender que o Espírito Santo, ele também é Deus, e eu também posso e devo me relacionar com o Espírito Santo. Tem um livro muito, muito legal, muito interessante, que chama Bom Dia Espírito Santo, né? E o autor, ele na sua literatura, na sua escrita, ele fala que quando ele acordava, a primeira coisa que ele falava era Bom Dia Espírito Santo. E Benihim. E quando ele falava Bom Dia Espírito Santo, eu não queria assim também fazer tanta propaganda, né? Mas a irmã, porque tem alguns que não gostam muito do ministério do Benihim. Eu não sou tão a favor, né? Não tenho nada a favor, nada contra, né? Eu acho que cada um, né? Mas ele é aquele do paletó, que passa assim, aí todo mundo cai, não sei o quê, enfim. Mas o livro é bom, né? Benihim, Bom Dia Espírito Santo, o livro é muito bom, ele conta o testemunho dele de conversão, e ele conta que ele acordava assim, a primeira coisa que ele fazia quando ele abriu o olho era falar, Bom Dia Espírito Santo. E quando ele falava Bom Dia Espírito Santo, ele recebia a visitação do Espírito Santo. E ele conta que ele começou a entender esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, pessoal, sabe? De estar o tempo todo conversando com o Espírito Santo, de estar o tempo todo, porque a gente pensa na oração sempre naquela posição de joelhos orando ao Pai, mas o Espírito Santo, ele está em nós. Então nós podemos ter uma comunhão contínua com o Espírito Santo, começar a conversar com o Espírito Santo dentro do seu coração, né? Você fala dentro de você, o Espírito Santo ouve, ele está em você. A irmã está dizendo que ela hoje se policiou
porque ela acordou e já ia fazendo alguma coisa, e aí ela se lembrou disso e falou, não, opa, pera lá, deixa eu dar bom dia aqui para o Espírito Santo, né, e conversar com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a pedir conselho para o Espírito Santo, a buscar conforto no Espírito Santo, a buscar consolo no Espírito Santo, pedir para Ele é o Consolador, né? Muitas vezes a gente se entristece com as coisas, muitas vezes a gente, né, tá ali com alguma dificuldade emocional, o Espírito Santo é a pessoa mais adequada para nos confortar e nos consolar, porque Ele está conosco, né? Isso é coisa linda de Deus. Então, o Espírito é uma pessoa que deseja relacionar-se conosco, amém? E o Espírito Santo também, ele é o Consolador, né? Aí na parte 3 aí do nosso livro, nós temos aí a consolação do Espírito Santo. Então, a palavra grega com o qual Jesus descreve a obra do Espírito Santo é a palavra parakletos, né? Tá aí você que está aqui vendo pelo slide, tá aí certinho ó, as palavras escritas, né? Então, a palavra parakleto, que significa ajudador, intercessor, advogado e até consolador, né? Na tradução Almeida, né? Esse vocábulo parakleto, ele é traduzido também como consolador. Então, o Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o ajudador, né? Olha que interessante isso. A Bíblia diz que ele nos assiste nas nossas fraquezas. Então, às vezes, a gente pensa que nas fraquezas o Senhor se afasta de nós, né? A gente pensa assim que Deus, ele tipo tem alergia do pecado, né? Tipo assim, o pecado causa alergia em Deus, né? Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe. Como se o pecado fosse assim uma coisa que fosse suficiente para, tipo, conseguirmos ser repudiados por Deus. Tipo, Deus se afasta da gente. Não, a Bíblia diz que Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Ou seja, Ele está conosco, ainda nas nossas fraquezas. E a Bíblia diz que Ele se lembra que nós somos pó. Olha que interessante isso. Diz a Bíblia que Deus conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Então, quando eu peco, irmãos, não é que Deus se afasta de mim. Ao contrário, o pecado é que me afasta de Deus. Sou eu que se afasto de Deus, não é assim? Quando a gente começa a entrar numa linha de pecado, de carne, de carnalidade, o que a gente faz? A gente começa a enfraquecer, a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a parar de orar, a gente para de buscar, a gente para de vir para a igreja, não é assim? Somos nós que estamos fazendo, não é Deus que está nos repudiando, somos nós que nos afastamos de Deus. E o Espírito Santo, eu já contei isso daqui, teve uma vez que eu cometi um grave erro, um grande pecado, e eu falei assim para o Senhor, falei, Senhor, agora o Senhor vai me rejeitar. E aí o Espírito Santo, na mesma hora, eu lembro como se fosse, eu estava no banheiro, tomando banho, e aí o Espírito Santo falou comigo assim, dos teus pecados eu já não me lembro mais, tão somente não vire as costas para mim. Olha o que o Senhor falou para mim. Então eu falei que Ele iria virar as costas para mim, que Ele ia me rejeitar na minha cabeça, mas aí Ele falou, Ele usou as minhas palavras para dizer, tão somente não vire as costas para mim, ou seja, você que não deve virar as costas para mim, Ele disse, não sou eu que vou virar as costas para você, é você que não deve virar as costas para mim, porque o pecado faz isso com a gente, o pecado nos afasta de Deus, e quando a gente começa a pecar, nossa carne predomina, amém? Então o Espírito Santo, Ele é nosso ajudador, irmãos, Ele nos assiste nas nossas fraquezas, cometeu um erro, chama o ajudador, chama Ele, fala com Ele, conversa com Ele, fala, Espírito Santo, mandei ruim agora, Espírito Santo, fiz o que não devia, Deus, me ajuda, Espírito Santo, sabe, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Ele é o nosso advogado, né, está aí o vocábulo grego, parakletos, advogado, advogado é quem nos defende diante de Deus, diante do Pai, Ele é o nosso intercessor, né? Ele é o nosso ajudador, Ele nos assiste nas nossas fraquezas, né? Então esses significados aí de paracleto indicam que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Um ajudador tem que ser uma pessoa, né? Pode passar o próximo aí, Caurê. Olha lá, ó.
O Espírito Santo é uma pessoa, né? Indica esses significados da palavra Paracletos, significa que ele é uma pessoa, né? Tá aí, ó, ele não é uma força, ele nem poderia ser um ajudador, não poderia ser um consolador, se ele fosse uma força. O Espírito Santo não é uma força, ele não é um poder, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. É claro, né, irmãos? É aquilo que eu falo, até quando a gente atribui sentimentos humanos a Deus, né? Isso é um antropopatismo. Ou seja, quando eu atribuo sentimentos humanos a Deus. Deus não tem. A ira de Deus é diferente da ira do homem, né? A gente tem uma ira, a gente quer esganar quando a gente está irado, né? Se a ira de Deus fosse igual à nossa, acabou tudo para nós, né? Então, quando fala que a ira de Deus preparou um dia para a sua ira. A ira de Deus não é um descontrole emocional. A ira de Deus é o juízo de Deus sobre o pecado. E Ele preparou um dia para a sua ira. O cálice de Deus está enchendo. O cálice de Deus, ele está sendo completado, né? A ira de Deus está chegando num momento de conclusão. E nesse dia, Ele derramará sobre a terra. Amém? Não sei o que está acontecendo com esses microfones, estão meio falhando. Vamos lá então, vamos seguindo. João capítulo 14, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim, ó: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Então, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo é a pessoa mais gentil desse mundo. Ele é o maior cavalheiro que nós podemos conhecer um dia. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas profetizando e falando em nome de Deus, com uma aspereza muito forte, né? Eu entendo que Deus, ele é o Todo-Poderoso, né? A voz do Senhor é como muitas águas, a voz do Senhor é como trovão, né? Se um dia a gente ouvir a voz audível de Deus, meu irmão, a gente vai cair como morto, né? Mas quando eu penso assim no Espírito Santo, eu penso uma pessoa tão gentil, né? As experiências que eu tenho com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo fala comigo, dificilmente assim, sabe, eu ouço dentro de mim uma palavra áspera de Deus. Raramente eu ouço uma palavra áspera. Geralmente, o Senhor, Ele fala: olha, por que você não faz isso? Olha, você consegue compreender? Isso é teologia, irmãos. Ele te sugere, ele fala: olha, por que você não faz assim? Por isso que esse relacionamento, Michele, é tão importante, porque aí quando a gente começa a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, e a gente começa, sabe, participar Ele das nossas decisões. Espírito Santo, o que o Senhor acha dessa decisão que eu vou tomar? Né? O que o Senhor acha dessa situação com meu marido, com a minha esposa? Você acha, como que eu lido com essa situação? Como que eu posso lidar com essa situação? Qual é a melhor maneira? E quando a gente começa a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, a gente começa a se surpreender. Porque aí nós começamos a observar que Ele começa a responder. Nós começamos a sentir dentro de nós uma palavra tão doce, uma palavra tão de Deus, assim, tão do Espírito Santo, que a gente começa a discernir. E aí a gente passa a entender qual é a voz de Deus, e não a voz da nossa alma. Porque às vezes a gente fica, puxa, coisa da minha cabeça, né? É coisa da minha cabeça, porque a gente não conseguiu ainda desenvolver esse relacionamento. Quando a gente começa a desenvolver o relacionamento, eu entendo que Deus, Ele pode falar comigo diferente do jeito que fala com você, que fala com o outro. Deus, Ele pode falar da maneira que Ele quiser. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu prefiro, talvez, por eu preferir, talvez Ele se comunique comigo dessa maneira, como uma pessoa gentil, como um consolador, como um amigo, né, como um conselheiro, como um ajudador. Amém? Nós temos a concepção de Deus que a gente quer. Tem gente que gosta do Deus severo, do Deus do trovão, do Deus do Senhor dos Exércitos. Tem gente que gosta.
E aí Deus vai se manifestar para essa pessoa, imagino eu, que dessa maneira que a pessoa quer entender Deus, né? Então eu preciso buscar conhecer o Senhor, é claro, através das Escrituras, mas também pela revelação pessoal. A revelação que Deus tem comigo não pode ser doutrina, né? Deus fala comigo, eu não posso fazer isso de uma doutrina, né? Mas eu preciso conhecer Deus. Então por isso que eu sou até um pouco repetitivo nisso, mas eu gosto muito de falar isso, porque é a minha realidade, né? Quando um profeta fala algo da parte de Deus para mim, quando uma mulher de Deus, um homem de Deus fala algo da parte de Deus para mim, o meu maior desejo dessa palavra é o quê? É entender Deus, o que Deus pensa de mim, não a palavra propriamente dita, porque tem gente que quer ouvir a voz de Deus para descobrir o futuro, né? Tem gente que gosta de, né? Tira uma palavra, não sei o quê, porque quer aprender, é tipo uma cartomante gospel, né? Não pode, irmão. A gente tem que viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal, tem que viver pela fé. Mas quando um profeta vem falando em nome de Deus, um recado de Deus para mim, meu irmão, isso para mim é muito precioso, porque eu quero entender Deus. Eu quero entender como Deus está se comunicando comigo. Porque quando a pessoa vem de um jeito, falando uma coisa que Deus nunca falou daquela maneira comigo, eu já, né? Deus nunca falou assim comigo, por que está falando agora? Deus muda? Não, Deus não muda. Então, eu creio que nós precisamos entender como Deus faz essas coisas, amém? Depois, aí a gente vai pular aí uma partezinha aí, Caurê, vamos o ensino vem pelo Espírito Santo. Olha que interessante isso. O Espírito Santo é um professor pessoal. Ele está sempre pessoal. Ele está sempre esperando e desejando passar tempo conosco para nos ensinar. Já parou para ler a Bíblia e convidar o Espírito Santo para te ensinar nessa sua leitura bíblica? Porque às vezes a gente quer ler a Bíblia ou por obrigação, né? Tipo, num devocional maluco minha obrigação, tem que ir lá, religioso, né? Eu tenho que ler a Bíblia, né, agora. Ou de uma maneira superficial, a gente quer ler rápido, então a gente quer avançar, geralmente o pessoal começa, a gente está em janeiro, né? Começa o ano dizendo, esse ano eu leio a Bíblia inteira. Aí começa no Gênesis. Criou Deus os céus e a terra, no princípio a terra era sem forma e vazia, isso é lindo. Aí vai avançando, vem as histórias, Torre de Babel, vem ali o dilúvio, tudo isso vai acontecendo, aí começa a história de Israel, entra na história de José, lindo. Quando chega em Êxodo, quando começa a falar das leis, se conseguir passar de Êxodo, chega em Deuteronômio, aí acabou. Chega em Levítico, aí acabou a leitura bíblica, né? Por quê? Porque a gente quer, às vezes, cumprir protocolos, a gente quer cumprir tabela, mas na verdade, irmão, para ler Levítico com calma e falando assim, Espírito Santo, me mostra Jesus em Levítico, me ajuda a ver Jesus em Levítico, faz essa experiência. Você vai começar a ler as leis cerimoniais e aí você vai começar a perceber que aquilo tudo aponta para Jesus. Você vai começar a perceber que aquilo é uma sombra. Aquilo é apenas uma maneira de Deus mostrar o centro das Escrituras, que se chama Jesus Cristo. Então, em Neemias capítulo 9, versículo 20, a parte A, diz assim, e deste o teu bom Espírito para os ensinar. Ou seja, o Espírito Santo, ele é um professor. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Eu posso até ser um professor aqui para vocês hoje, mas não tem professor melhor do que o Espírito Santo. Tem até um texto que diz que nós nem precisaríamos ensinar o irmão acerca de Deus, porque cada um já conheceria, porque a própria unção já os ensinaria, né? Unção simbolizando ali o Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim,
esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente entre vós. Ou seja, Jesus está falando que ele era um mestre, ele era ali um professor. Ele falava, olha, esses ensinamentos eu vos tenho ministrado, enquanto ainda estou convosco, ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Pronto. Quer aprender o Evangelho? Quer aprender o que Jesus ensinou? Temos aí, o professor Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as verdades, né? Tá vendo? Tá aí, no texto. Vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então o Espírito Santo, ele vai nos ensinar a palavra de Deus, irmãos. Só que nós precisamos parar de ser apressados das coisas. Precisamos meditar na palavra de Deus. Irmã, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Aleluia. Depois a irmã fala que ninguém esquece, né, de me dar água, né? Tá vendo? Protestou aquele dia, aí hoje, né, quem protesta que sou eu, né? Aleluia. A irmã se atentou ali, deu uma tossida aqui. A irmã falou, vamos pegar água para o pastor. Glória a Deus, Deus abençoe. Irmãos, o Espírito Santo tem nos dado uma revelação tão completa das Escrituras, que o seu trabalho não é mais a inspiração, mas agora o trabalho do Espírito Santo é a iluminação. O que isso significa? Significa, irmãos, que Deus não está produzindo mais Bíblia, não existe mais a palavra de Deus sendo escrita, né? Esses 66 livros que nós temos em mãos, eles são a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Levítico é a palavra de Deus, né? Às vezes a gente não gosta outro dia eu falei da carta de Judas, alguém falou, que Judas? Existe Judas na Bíblia? Não é o Iscariotes? Não é o Iscariotes, irmãos, mas tem lá uma carta de Judas que tem um capítulo só lá no Novo Testamento. Então a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou os autores bíblicos. Só que nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus também, né, irmãos? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai nos dar o quê? Muitos gêneros literários. A gente precisa aprender isso, essas coisas. A Bíblia, porque as pessoas gostam de abrir o texto, né? Abre assim aleatoriamente, fala comigo, Deus, e abre aleatoriamente. Aí diz assim, aí você sem querer abre, né? E o traidor foi e se enforcou, aí você pronto, né? Aí você está pedindo para Deus falar com você, aí você abre lá, e vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, pronto, né? Ninguém abre nessas coisas, abre no meio da Bíblia para sair em Salmos, né? Quem sabe sai alguma coisa boa assim, né? Uma palavra boa, né? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem o seu gênero literário, então a gente precisa entender, Deus, ele pode usar qualquer versículo para falar conosco? Pode, irmãos, ele pode. Você pode abrir aleatoriamente na Bíblia e Deus falar com você? Pode, mas nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus. Então existem coisas na Bíblia que não são para a igreja, existem coisas na Bíblia que não são doutrina, e nem toda doutrina que tem na Bíblia é para a igreja. Então nós precisamos ler a palavra do Senhor com calma, pedindo para que o Espírito Santo traga o quê? A iluminação. Que Deus ilumine, que o Espírito Santo nos mostre a palavra de Deus, nos abra o nosso entendimento acerca daquela palavra, né? Que nem eu estava falando outro dia de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, né? Um versículo que passa tão desapercebido, e Deus falou comigo naquele texto de maneira extraordinária. Ele disse que Jesus se fez santificação por mim. Ele se fez em Deus, por mim, para mim, ele se fez santificação. Olha o que a iluminação que o Espírito Santo trouxe para mim naquele texto foi o quê? Que a gente quer buscar santificação nas nossas atitudes, né? Eu errava, agora eu não vou errar mais, a minha santificação tem a ver com a minha conduta moral.
a minha santificação tem a ver com a minha capacidade de me desviar do pecado, quando na verdade não. Segundo esse texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ele diz o seguinte, que essa santificação só encontro nele. Ele se fez santificação por mim, então eu tenho que encontrar nele a santificação, não em mim mesmo. Ele vai me dar a graça de me desviar do pecado. Ele vai me santificar ao ponto de eu falar não para o pecado. Não é através da minha força de vontade. Tem muita gente perdendo a luta contra o pecado por causa disso. Tem se apoiado na sua própria força. E a sua força sempre é inferior do que a do pecado, né? Então isso é a iluminação. Deus, ele nos mostra, o Espírito Santo ilumina aquele texto, né? Quantas vezes você já leu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? E aí vai ter um momento que você vai bater o olho nesse versículo e o Espírito Santo vai iluminar aquele texto ao ponto de você falar assim, ele é o meu pastor, Deus, ele é o meu pastor, ele é o meu pastor, sabe, tipo, aquilo que você já sabia, mas agora trouxe uma iluminação, agora você entendeu que ele é o seu pastor. Você entende? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, irmãos. Por isso que a gente precisa gastar tempo com a Bíblia na mão. A gente precisa gastar tempo, não é? Aí a pessoa trabalha o dia inteiro, vai para a igreja, estuda, corre, limpa a casa, lava a louça, faz tudo o que tem que fazer, aí chega 10 para meia-noite, deita na cama e fala assim, agora eu vou ler a Bíblia. Como que lê a Bíblia, irmão? 10 para meia-noite, depois de um dia exaustivo. Nos primeiros versículos, você está com o olho fechado já dormindo em cima da Bíblia. Aí fala, pastor, eu tenho tanto sono quando eu leio a Bíblia, é o diabo, pastor. Não, não é o diabo não, irmão. É você que não está gastando energia com a Bíblia na mão. Marca no dia, fala assim, hoje eu vou ficar 20 minutos aqui lendo a palavra. No relógio, marca lá, põe o celular para despertar. Vou começar aqui, 7 horas da noite, hoje eu não vou fazer nada, em vez de ficar no Facebook, na novela, eu vou sentar aqui e vou ficar meia hora lendo a Bíblia. Faça isso, irmão. Convide o Espírito Santo para ser o seu professor, para iluminar a palavra de Deus na sua vida. Aí depois, às vezes a gente vê pregador que tem que fica desesperado para pregar o tempo todo. Por quê? Porque não tem o hábito de ler a Bíblia. Toda vez que eu começo a ler a Bíblia assim, Deus fala comigo e isso me dá subsídio para eu pregar, né? Às vezes, irmão, eu não quero ter oportunidade, pastor. Eu quero ter oportunidade, porque não tem, né? Não está lendo. Se estiver lendo, sempre vai ter um texto para ler, para meditar, para compartilhar. Amém? Então, o Espírito Santo agora, ele traz não mais a inspiração, mas a iluminação da palavra de Deus. A revelação vem pela intimidade, né? Desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo consiste em conformar a nossa mente e alma para ouvir e compreender a doce voz do Espírito Santo. Vamos ler um texto aí, ele é um pouco longo, mas vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, de 11 a 13. Diz assim, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Aqui Paulo está fazendo uma pergunta retórica, ele não está esperando uma resposta. Ele está falando que quem entende o homem, né? Quem entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? E aí ele continua, assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então, aqui ficou pequenininho aí no slide, né? Mas acho que dá para ver. Depois vocês vão receber esse material, viu, irmão? Você vai receber esse material lá no grupo, tá? Eu vou colocar lá, vou postar um PDFzinho lá com todas essas anotações. Então, se vocês quiserem se preocupar em anotar coisas do seu entendimento, vai ser até mais, né? Porque isso tudo vai chegar para vocês, tá bom?
E também temos aqui, lembrando que temos tudo isso aqui no livro, tá? Então nós temos um livro, custa R$30, tá? Esse livro, você compra direto da editora, chega na sua casa. Hoje vendi um livro, fiquei mó feliz, irmãos. Fiquei mó feliz, chegou lá, parabéns, você vendeu o seu livro. Eu falei, ô glória, né? Aí, o pastor tá rico vendendo livro, né? Esses R$30 que você paga para comprar o livro, eu acho que eu ganho R$5 ou R$6. Então tá ótimo para mim, né? Já vai me ajudar bastante, porque é o custo da impressora, o custo da editora mesmo de fazer tudo, essa impressão e mandar para tua casa pelo correio, tudo, tem toda essa parte. Mas aqui, irmãos, quando a gente fala sobre a fé em Deus pelo Espírito Santo, é exatamente esse texto que nós acabamos de ler. Quem conhece o homem, senão o Espírito do homem que nele está? Desta mesma sorte, o Espírito de Deus é que conhece as profundezas de Deus. Então, como conhecer o Pai? Através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele me ilumina, ele me apresenta o Pai. Porque, irmãos, quem conhece Deus, né, irmãos? Você acha que cabe na nossa mente humana a compreensão de quem é Deus? Porque a gente começa a pensar em Deus e a gente vai até, né, o momento ali de pensar, puxa, Deus, ele é eterno, já bugou, né? Já buga a nossa mente, né? Deus é eterno, ele nunca existiu, ele nunca deixou de existir, ele não foi criado. Ah, mas e antes de tudo? Antes de tudo Deus estava lá, né? Mas e antes de Deus estar lá? Deus também estava lá antes de Deus estar lá. Então já dá um piripaque na nossa cabeça pensar na eternidade de Deus. Aí quando nós pensamos na onipotência de Deus, que Deus ele pode fazer tudo, e ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Disse Deus, haja luz, e a luz veio a existir. Sim, pela palavra de Deus. Imagina, irmãos. Tipo, Deus pode fazer o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E aí às vezes a gente fica achando que nosso problema é difícil demais para Deus resolver, né? Às vezes a gente desiste de buscar a Deus. Nós desistimos de orar porque a gente acha que é muito difícil. Esse problema é muito difícil. Irmãos, Deus não conhece problema difícil. Ele não conhece. Só que nós, no nosso egoísmo e no nosso egocentrismo, porque a gente quer que Deus fique sendo nosso resolvedor de problemas, nós queremos trazer Deus para a nossa realidade. E Deus, ele está aguardando ansiosamente quando você vai se render à realidade de Deus e não à sua realidade. Não é trazer Deus para a minha realidade, é querer estar na realidade de Deus. Eu quero viver a sua realidade, o que o Senhor tem para a minha vida. Não pedir, Deus abençoa isso, Deus abençoa aquilo, Deus abençoa meu casamento, Deus abençoa meu dinheiro, Deus abençoa meu trabalho, Deus, quero trazer Deus para a minha vida o tempo todo. Isso é justo, pode fazer, irmão, tem que orar mesmo. Mas, quando você começa a conhecer que Deus ele é poderoso, aí você fala assim, não, pera lá, eu vou parar de ficar trazendo Deus para o meu mundo, eu quero entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, e passar pelas adversidades, dando glória a Deus, sabe, estou com problema de saúde, glória a Deus, estou com problema financeiro, glória a Deus, estou com problema emocional, está doendo, glória a Deus, irmão, está doendo, Ele sabe que está doendo, mas essa dor não vai te matar, esse problema financeiro não vai te fazer passar fome, irmão, você vai conseguir, Deus vai mandar o maná, Deus vai mandar o pão nosso de cada dia, sabe, essa enfermidade não vai te matar, e se te matar, meu irmão, você vai para a glória, né? Se me matar eu vou para a glória, né? Eu quero aproveitar enquanto eu tenho fôlego, enquanto eu tenho força, enquanto eu tenho saúde. A hora que eu ficar velhinho, cheio de doença, aí vai ser mais difícil servir a Deus, né? Aí vai chegar uma hora que eu vou falar que nem Elias, né? Falar, Deus, me leva logo, cansei dessa vida, né? Mas nós precisamos aproveitar para servir a Deus, irmãos, conhecer Deus. Essa é a tua meta de 2022, irmão? Você começou esse ano dizendo assim, Senhor, eu quero ter uma meta, minha meta não é emagrecer esse ano, a minha meta é conhecer Deus, né? Porque a gente é fácil, né? A gente faz a meta para ir para academia, a gente faz a meta para fazer caminhada. Não, esse ano vou fazer caminhada.
Sempre é segunda-feira que você vai começar, né? Eu também. Sempre começo na próxima segunda-feira. Essa segunda-feira nunca chega. Mas temos que estabelecer essa meta de falar, eu quero conhecer Deus. Desejar. E agora você já entendeu que o Espírito Santo também nos apresenta a Deus. O Espírito Santo também nos revela a Deus. Você sabe aquele versículo que você conhece em partes? Eu falo em partes porque você vai entender o que eu vou falar. Tem um versículo que diz assim, porque as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Conhece esse texto? Conhece, né? Só que você conhece até aí onde eu falei, né? Aí quando a gente lê até aqui onde eu falei, a gente dá uma ideia de que isso é uma coisa lá para a eternidade, né? Tipo, quando eu morrer, quando eu for arrebatado, quando Jesus voltar, eu vou ver as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são o que Deus tem preparado para mim lá na eternidade. Não é isso? Não é essa a ideia que os pregadores, usando esse texto, param aí e dá essa a entender isso? Irmão, o texto não para por aí. O texto diz assim, e Deus nos revelou, no qual Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Então, aquilo que Deus tem preparado, que o olho não viu, que o ouvido não viu, que não subiu o coração, Deus, Ele nos revelou pelo Espírito Santo. Não é uma coisa oculta. Nós pentecostais gostamos do mistério. Mistério, né? A gente gosta do mistério. Eu não gosto de mistério, irmão, eu gosto de esclarecimento. Eu quero conhecer Deus. Eu quero ver Deus. Eu quero ver a presença de Deus, né? Quando eu tive aquela visão aqui da porta aberta, o meu desespero ali naquela visão, a minha angústia ali, clamando a Deus, não foi assim, Deus, né? Mistério, esse mistério da porta, não sei o que, Deus abriu a porta dos mistérios na minha vida. Eu falei, não, falei, Deus, me permita entrar. Falei, Deus, me permita entrar nesta porta. Eu quero atravessar ela, eu quero entrar, Deus. Eu quero mergulhar, eu quero atravessar essa porta. Senhor, se eu não consigo entrar, me leva no colo, Deus. Foi essa minha oração aqui nesse chão, aqui nesse altar. Eu diante de uma porta eu queria entrar, eu não entrei, ele não me levou, eu não sei. Mas eu quero ver. Você entende? O conhecimento de Deus tem que ser o nosso objetivo de cristão. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso me relacionar com Deus ao ponto de que Ele vai se revelar para mim. Ele vai se revelar através do Espírito. Ele vai se revelar através das Escrituras. Ele vai se revelar através da pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos estudar isso, né? A fé em Deus pela pessoa do Senhor Jesus. Mas eu preciso entender que o Espírito Santo revela mistérios. Eu tenho até anotado aqui esse versículo que eu citei aqui de cabeça. Nós vamos ler ele aqui, ó. Então o Espírito Santo revela os mistérios e não coisas misteriosas. Trata-se de verdades que não se pode descobrir sem a revelação divina do Espírito Santo. Então está aí o texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. E aí ele dá um ponto final e continua. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo, do Espírito. Portanto, o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Tá aí, a versão é um pouquinho diferente, mas até um pouco mais esclarecedora essa versão, né? De que Ele nos revelou através do Espírito. E você percebe que o verbo aqui está no passado? Ele, todavia, o revelou. Não está no futuro, não é revelará. Ele não nos revelará, Ele já nos revelou, já está aqui no passado, já existe uma revelação destinada para a igreja, destinada para aqueles que amam a Deus, destinada para aqueles que buscam o Espírito Santo. O Espírito é que revela as profundezas de Deus. Coisa linda, né, irmãos?
Não é coisa tremenda isso? Talvez você nunca deu o devido valor ao Espírito Santo, vamos dizer assim, né? A devida atenção, não vou dizer valor, mas a devida atenção ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é o poder, irmãos. O poder vem do Espírito Santo. O Espírito Santo distribui os dons espirituais. Mas ele é uma pessoa, ele distribui como quer. Né? Diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele distribui a cada um como quer, como lhe for útil, como ele quer, ele tem vontade. Ele olha para a Andressa assim e fala, não, vou dar um dom para essa minha filha aqui. É o Espírito que escolhe isso. Ele escolhe. A minha filha Luciane aqui, ela tem um chamado em tal área, então eu vou dar um dom aqui específico para o chamado dela. Coisa linda, né? E a gente só tá, Deus, eu quero ver a tua glória, me mostra, sabe, eu quero sentir. Não, irmão. Começa a falar, Espírito Santo, qual é o dom que o Senhor tem para mim? Espírito Santo, qual o dom que eu preciso orar para poder ser uma bênção no chamado que o Senhor tem na minha vida? E aí eu vou até um pouquinho mais além. Nós somos pentecostais e cremos no dom de línguas, amém, irmãos? Amém? Você crê no dom de línguas? Variedade de línguas? Dom de variedade de línguas, ele tem alguns tipos, né? Nós temos variedade de línguas para edificação. E esse é um dom que nós precisamos buscar. Para edificação. Então esse dom de línguas para edificação é o momento que você está lá no seu devocional com Deus. Né? E aí o que você faz? Você fala para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, eu não sei orar como convém. A Bíblia diz que eu não sei orar como convém. Então eu vou começar a orar em línguas, e eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor me produza essa oração no meu espírito, e que eu possa falar em mistérios com Deus que vão me edificar. Eu não sei o que pedir, eu não sei como pedir, por isso que é importante orar em línguas. Porque aí quando eu estou orando em línguas, não é a minha mente, é o meu espírito. É o Espírito Santo que gera essa oração no meu espírito, e eu começo a falar em mistérios com Deus. Amém? Isso é para a minha edificação. Já fez isso? Gastar tempo e falar, Senhor, agora eu só vou orar em línguas. Vou ficar aqui meia hora orando em línguas. Começa. Mas pastor, eu só sei falar algumas sílabas. Mas não é a quantidade de sílabas que você fala que determina aquilo que você está orando. Você pode falar uma determinada quantidade pequena de vocábulos, de palavras, de sons, mas isso não quer dizer que você está falando a mesma coisa. Você só está vocalizando de uma maneira algo espiritual que está sendo falado, uma intercessão do Espírito Santo, né? Gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Glória a Deus. A pureza real do conhecimento que é proveniente de Deus, do Deus verdadeiro, virá sobre as nossas vidas através da doce comunhão com o Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor. E aí, João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Glória a Jesus. Então, é isso a mensagem de hoje. Finalizamos a nossa segunda aula. Mas ainda não finaliza a live, porque a gente vai agora fazer esse momento de perguntas e respostas, né? Amém? Que a gente sempre gosta aqui de compartilhar. A aula presencial é justamente para isso, né? Para a gente poder meditar na palavra do Senhor, para a gente poder tirar as nossas dúvidas, né? E também aqui, quem está aqui pela live, né, se quiser fazer alguma pergunta, também vai chegar aqui para mim e eu vou estar esclarecendo aqui as nossas perguntas. Vamos começar hoje pelo lado de cá, diferente, ó. A gente sempre começa pelo lado de lá, vou poupar a Michele, a gente começa hoje pelo lado de cá. Mas é você que estava do lado de lá. Agora se passou pelo lado de cá, começa com você. Não, a gente faz agora um momento, irmã, de perguntas e respostas, né? Então é para a gente tirar dúvida, às vezes não tem dúvida, mas quer fazer algum comentário, alguma experiência, né? É um momento de descontração aqui, que às vezes os pastores, irmãos, às vezes não gostam de fazer isso, não é verdade? Às vezes os pastores não gostam de abrir
para perguntas, porque quando eu estou abrindo para perguntas aqui, eu estou dando a oportunidade de vocês me confrontarem. Não é assim? Se eu estou dando a possibilidade, você pode falar assim, pastor, mas eu não concordo com o que o senhor falou sobre determinado ponto. Tá bom, não concorda, vamos conversar então a respeito, né? Vamos aqui discutir e vamos ver se eu mudo de opinião, né? Vamos ver. Não tenho compromisso com o erro, amém, irmãos? Não tenho compromisso com o erro. Vamos lá, irmã Andresa, comece aí a... Bom, o meu só que sobre... Eu vou agora praticar mais o Bom Dia Espírito Santo, que teve um período que eu acordava e falava Bom Dia Espírito Santo, né? E aí o Senhor recordou isso e eu comecei a ler esse livro, nunca terminei, Bom Dia Espírito Santo, que eu peguei emprestado, mas nunca terminei. Eu tenho que criar um hábito de ler, entendeu? Me esforçar para mim ler mais assim. E é isso, Bom Dia Espírito Santo. É mais do que falar bom dia para o Espírito Santo, tá, irmã? Sim. Começa a falar assim, Senhor, essa roupa que eu quero vestir, Espírito Santo, essa roupa que eu quero vestir, tá do seu agrado? Senhor, meu cabelo tá bom? Espírito Santo, meu cabelo tá bom? Porque imagina o seguinte, você chega diante do espelho e você, na sua baixa autoestima, você fala, ai, como eu sou feia, como meu cabelo tá ruim, como não sei o que, não é assim? Principalmente vocês, mulheres, né? E aí, quando você está falando isso, você está pecando, irmão. Sabia que é pecado? Por quê? Porque você está falando assim para o Senhor, você errou quando me fez. Então, começa a perguntar para o Espírito Santo, dizer assim, Espírito Santo, eu estou bonita? Pergunta. Espírito Santo, meu cabelo está bom? O que o Senhor está achando do meu cabelo? Talvez você vai se surpreender com as respostas que você vai ouvir no seu coração. Do Espírito Santo se revelando para você. Então não é só falar bom dia, é desenvolver o que? Um relacionamento. Começar a trocar ideia com ele. Jovem, troca ideia com ele, Caurê. Né? O que o Senhor achou do meu cabelo verde, Espírito Santo? Né? O que o Senhor achou agora, tal, né? O cabelo agora tá, né? Aquele jeito, né, irmão? Gostou do cabelo verde. Não, tá com cabelo verde, eu gostei particularmente, né? Outro dia ele pintou de amarelo, de branco, sei lá, eu achei que assim verde pelo menos ficou melhor, né? Mas e o Espírito Santo, o que ele acha, né? O que o Espírito Santo acha das nossas vidas? Então esse desenrolar de realmente, sabe, ter relacionamento com o Espírito Santo. Vamos lá, irmão, se não quiser, não tem problema, irmão, não fica constrangida. Mas não quer compartilhar uma experiência que você já teve com o Espírito Santo? Nunca teve uma experiência com o Espírito Santo? Tá? Você nunca teve assim a impressão de que Deus está falando algo dentro de você? Então você já teve uma experiência com o Espírito Santo. Quando você fala da experiência com o Espírito Santo, você diz que tipo, você nunca falou em línguas estranhas, por exemplo? Então, falar em línguas estranhas, irmã, é uma coisa que você tem que pedir, que você tem que buscar. Buscar os melhores dons. Sabe por quê? Porque a nossa visão da nossa confissão de fé é que as línguas estranhas, elas são um sinal do batismo com o Espírito Santo. Não é uma condição do batismo com o Espírito Santo. Então isso não significa, porque você nunca falou em línguas estranhas, isso não significa que você não é batizada com o Espírito Santo. Porque às vezes você tem outros dons. Não existe só o dom do falar em línguas. Não é o único dom que existe. É uma evidência visível, né? Mas, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do próprio pastor Edinho. Quando nós congregávamos há 10, 15 anos atrás, ele não falava em línguas. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele ensinava a palavra de Deus, vocês não conhecem o Edinho mestre. Eu fui discípulo do Edinho, né? Vocês não conhecem esse lado do pastor Edinho. Quando ele ensinava, irmão, o poder de Deus descia, irmão. No ensino, na escola bíblica. Né? Era uma coisa fantástica. Eu lembro até hoje do Salmo 19. Um dia ele deu uma escola bíblica sobre o Salmo 19. Eu nunca esqueci, 10, 15 anos atrás. E aí ele entendeu que era necessário ele buscar
o dom de línguas. Ele não falava, não tinha essa coisa, sabe? E ele começou a buscar, de repente ele começou a falar em línguas. Então assim, ele já era batizado com o Espírito Santo. Então, às vezes você duvida daquilo que Deus é na sua vida, porque você não consegue se encaixar, às vezes, num perfil religioso de homens que determinaram regras e padrões, entendeu? Então, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu não consigo olhar para você e não ver o Espírito Santo na sua vida, né? Uma pessoa que não tem o Espírito Santo é uma pessoa carnal. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo é uma pessoa carnal. A pessoa não consegue ser de Deus. A pessoa não consegue desenvolver, ela não consegue cantar, louvar, ela não consegue, irmão. Não consegue estar num dia hoje como esse de estudo, porque a pessoa não tem o Espírito Santo, né? Agora, quando nós temos o Espírito Santo, nosso coração se acende para as coisas de Deus, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo, você quer a evidência? Começa a buscar, começa a pedir, que Ele vai te dar. E quando você menos esperar, você vai começar aqui, sair no manto aqui, aí todo mundo vai glorificar a Deus. Vamos lá, nosso irmão Josemar. Amém. Saúdos, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Uma boa noite a todos aí. Primeiro eu queria só contar uma experiência, depois eu vou tirar a dúvida, fazer uma pergunta. Foi como o pastor falou aí no início, logo quando eu cheguei, da questão de ler a Bíblia só por ler. Questão rápida, ou ler como fosse um livro normal, que a Bíblia não é um livro normal, né? É a boca de Deus falando aos nossos corações. E eu tive como exemplo, um diagrama para ler a Bíblia em um ano. Eu já estava praticamente, tinha lido bastante capítulo. Só que aí eu cheguei na mente, eu estou lendo por lendo, não estou meditando. Aí depois eu orei a Deus, Deus tocou no meu coração, eu recomecei novamente. E quando eu recomecei a ler a Bíblia novamente de Gênesis, do capítulo 1, foi totalmente diferente, que eu li com mais tempo, lendo capítulo por capítulo, meditando, antes de seguir para o próximo capítulo. Então a experiência espiritual foi bem diferente daquela primeira tentativa, né? Que foi ler como um livro. Eu lia, como o pastor falou, uma coisa rápida. Já lendo, querendo já pular para o próximo capítulo, e depois o próximo capítulo, e assim seguia. Mas depois que eu recomecei novamente, foi totalmente diferente. O lado espiritual, o entendimento, o dia a dia também muda também. Quando você começa a meditar a Bíblia, o lado espiritual também, o lado material, ele muda também. O falar, o pensar, em tudo. Amém? E agora a dúvida. Nós vemos que no Velho Testamento não se falava muito em Espírito Santo. Era mais o lado físico. Visão. Deus falava com Moisés, falava com vários profetas, até mesmo enviava anjo. O Espírito Santo, se nós for ver, ele foi a partir do Novo Testamento, a partir do nascimento de Jesus, ou ele já estava sendo criatura lá no céu, e depois Deus enviou para a humanidade após Jesus ter nascido e vindo ao mundo? Amém. Excelente pergunta, irmão. Só quero fazer aqui um comentário antes da questão que você falou da leitura bíblica. Às vezes a gente quer ler a Bíblia para adquirir conhecimento, né? Se você quer adquirir conhecimento bíblico, então você pode ouvir a Bíblia. A Bíblia vai te dar, ouvir a Bíblia vai te dar conhecimento de conteúdo. Então, por exemplo, você pegar lá, começar a ler o livro de Gênesis, você vai provavelmente você vai ter ali, sei lá, umas 3 horas de ouvir, né? 3 horas de áudio narrando a Bíblia. Então você consegue avançar rápido. Então imagina, você senta lá, às vezes está trabalhando em casa, lavando uma louça, coloca o fonezinho de ouvido e você liga lá, Gênesis, tal, e aí o áudio, né? Tem aplicativos que fazem isso. Se você não tiver aplicativo, você pode ir no YouTube, coloca lá a Bíblia, Gênesis na voz do Cid Moreira. Vai ser muito bom para você ouvir, você vai, né? Tem até aquelas dramatizações, né? Da fala ali com efeitos sonoros, é até legal. Você põe o fone de ouvido, aí você vai lá, ouve, fica ouvindo, está fazendo as coisas e está ouvindo. Aí depois que você adquire o conhecimento daquele livro, aí você faz o que o irmão sugeriu ali, que o irmão falou que fez. Aí você volta, agora começa a ler com calma, cada versículo, cada capítulo,
sabe? Volta, lê de novo, sabe? Medita naquilo, fica pensando naquele versículo, e aí você vai ver que você já adquiriu o conteúdo, e agora você está adquirindo a iluminação. Isso se aplica perfeitamente para o Novo Testamento. Tem gente que nunca leu a carta de Romanos. A carta de Romanos é um tratado teológico da graça, irmãos. Quer entender a graça? Lê Romanos. Então, quer dizer, Romanos tem 16 capítulos. É tão curtinho. Se você pôr no fone de ouvido, no áudio, você vai ouvir ali, sei lá, em 1 hora e pouco, no máximo, nem isso. Então, quer dizer, você lê uma carta inteira, você ouve uma carta inteira, ouve os ensinamentos, aí depois você volta e vem meditando naquilo que você já ouviu, já entende, já entrou o conhecimento, agora entra a iluminação. Amém? E sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, irmão, o Espírito Santo, ele sempre esteve com Deus, né? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, na Antiga Aliança, nós não tínhamos nem o Verbo encarnado, Jesus, e nem o Espírito Santo presente na terra. Nós tínhamos a Trindade no céu, a Trindade em unidade. Então diz lá, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então façamos, era sempre o Deus Elohim, né? O Elohim é a única expressão dada a Deus que é no plural. Então o Elohim é Deus no plural. Então façamos, né? Deus, o Espírito, o Pai e o Filho estavam sempre juntos, nunca se desligaram. Aí, na antiga aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas de maneira pontual, com algum propósito específico. Então, por exemplo, a gente vê lá em Juízes a história de Sansão. Da onde vinha a força de Sansão? Do cabelo? Não era do cabelo. Né? O cabelo era o voto de Nazireu, que Sansão tinha feito com Deus. Mas o Espírito se apoderava dele. Não é que o Sansão tinha a força na hora que ele quisesse. Vamos vir aqui, aí ele vai lá, vou rasgar a Bíblia aqui, assim, né, um livro grosso, só para mostrar força. Não, ele não. A Bíblia é clara que fala que o Espírito vinha e se apoderava de Sansão. O Espírito vinha sobre os profetas. O Espírito vinha sobre os sacerdotes. O Espírito vinha sobre os reis. O Espírito vinha de maneira específica e se retirava. Mas aí quando chegou, não na vinda de Jesus, mas no dia de Pentecoste, que é quando o Espírito Santo veio para ficar. Né? Então no dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, porque a igreja não começa na vida de Jesus, a igreja começa em Pentecoste. Jesus, ele veio ainda debaixo da lei. Jesus, ele ainda veio na antiga aliança. A nova aliança começa a partir da crucificação, a partir da morte e ressurreição de Jesus, que é quando Pedro vai até Cornélios, até a casa de Cornélio, né? Então Cornélio é o avivamento dos gentios, é quando ali que começa efetivamente a igreja na vinda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele veio para ficar. Então hoje o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita nela, habita em cada um dos crentes. Ele veio para fazer de nós morada. Somos hoje o templo do Espírito Santo. Pastor, e como que eu sei se eu pequei contra o Espírito Santo? Meu irmão, se você está com medo disso, então já significa que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele se retira de uma pessoa, a Bíblia diz que o Espírito se retirou de Saul, lembra? Ele se retirou de Saul, e quem que veio? O demônio, né? Os espíritos vieram atormentar Saul, quando o Senhor retirou o seu espírito de Saul. Então, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Então a pessoa não é. Então você vê às vezes uma pessoa lá do mundo, criticando, julgando, falando da igreja, falando mal da religião, falando mal da Bíblia, falando mal, é porque ele não tem o Espírito de Deus. E se ele não tem o Espírito de Deus, ele não é filho de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, pode falar. Claro. Aí eu já passo para a irmã. E a questão da blasfêmia do Espírito Santo? Isso acontece também com o evangélico também, e o Espírito Santo, ele se retira e ele blasfemou, se retirou, há a possibilidade dele retornar novamente, que
é uma coisa que Deus fala que Ele não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Essa é uma pergunta boa, por isso que eu até provoquei aqui para ver se vocês iam, né, se estimular aí a fazer uma pergunta nesse sentido. Jesus, quando ele estava ali diante dos religiosos, dos fariseus, qual que era a discussão em pauta? Era acerca de Jesus ter expulsado um demônio. Então, os fariseus disseram assim: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então, começa aí a discussão deles. Eles começaram a falar que Jesus estava expulsando demônio pela mão do próprio demônio, do Beelzebu. E aí, Jesus diz assim: olha, como pode o demônio expulsar o próprio demônio, né? Uma casa dividida não subsiste. Como um reino, né, pode expulsar outro reino, né? Não, isso não existe. E aí, quando ele fala sobre a questão da blasfêmia, né? Ele fala, olha, porque a blasfêmia contra o Pai, paz do Senhor, irmão, a blasfêmia contra o Filho vos será perdoado, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ter perdão. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso aí é um ponto que às vezes as pessoas elas confundem bastante, achando que é muito fácil blasfemar contra o Espírito Santo. Então assim, uma explicação bem simples seria, atribuir a obra de Deus ao diabo, não é? Essa seria mais ou menos a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo, baseado nesse contexto que eu acabei de expor. Mas, quando nós falamos da blasfêmia contra o Espírito Santo, não é tipo, às vezes o irmão aqui deu lugar, aí fala assim, isso não é de Deus. Aí já vem aquele medo, né? Tipo, você não acredita que aquilo que está acontecendo ali é de Deus, mas aí você já tem medo de blasfemar. Fala, não, eu estou blasfemando. Não, irmão, você não está falando que aquilo é do diabo, irmão, pelo amor de Deus. A gente deve julgar as profecias, diz a palavra. Nós devemos julgar as coisas. A gente não tem que julgar as pessoas, mas o que eu falo precisa ser julgado por vocês. Se você não concordar com algo que eu estou dizendo, você tem todo o direito de se manifestar e julgar aquilo que eu estou falando. Você não pode me julgar, quem vai me julgar é Deus, mas você pode julgar as coisas que eu faço, né, em nome de Deus. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, para mim, irmãos, é algo muito complicado, não é algo simples. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você se apostata da fé. Sabe o que é se apostatar da fé? Não é que você deixou de ir para a igreja e você agora blasfemou, o Espírito Santo saiu da sua vida porque você não está na igreja. Uma vez, irmão, eu estava numa casa, dentro de um culto no lar, numa casa, porta fechada. De repente, irmão, subiu um camarada, ele entrou dentro da casa, olha a ousadia do Espírito Santo de um cara bêbado, morador de rua, ele entrou dentro da casa, irmãos. E ele começou a profetizar. Ele estava bêbado. Ele entrou dentro da casa e ele começou a falar e profetizar, irmão. Ele estava longe das presenças do Senhor? Claro que estava. Ele estava na igreja? Não estava. Ele era um morador de rua, bêbado. Mas Deus levou ele lá para trazer uma palavra. Então quer dizer, ele está longe da igreja, ele está sem... Deus não é na vida dele? Deus é na vida dele. Então, para eu blasfemar contra o Espírito Santo, isso significa renunciar a Cristo. É quando eu falo, meu irmão, eu não quero saber de Jesus. É quando eu falo para Jesus assim, Senhor, eu não quero mais. Eu quero outra coisa, eu quero servir os ídolos. Eu quero servir os espíritos. Eu quero fazer agora, eu quero ir para as religiões afro, eu quero ir para religiões orientais, eu quero agora servir a Maomé, eu quero servir aqui a Buda, né? Eu não quero mais Deus. É quando uma pessoa de livre vontade renuncia à sua fé. Aí o que acontece? O Espírito Santo sai. Aí se o Espírito Santo sai, eu não consigo mais o quê? Ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? Então, como eu posso me arrepender? Aí você fala assim, o Espírito Santo pode voltar? Né? O Espírito Santo saiu de uma pessoa, aí ele pode voltar uma hora? Eu acho pouco provável. Porque como que a pessoa ela pode se arrepender?
ao contrário geralmente é verdadeiro. A pessoa está nas trevas, a pessoa está servindo ao diabo, e aí ela é convidada por Deus a se arrepender. E aí aquele encontro com o Espírito Santo muda totalmente a vida daquela pessoa. Mas dificilmente a pessoa ela experimentou, porque a Bíblia diz assim lá em Hebreus, porque aquele que experimentou a glória do Espírito Santo, a glória do século vindouro, é impossível que se arrependa novamente. Porque se o Espírito Santo saiu de mim, como que eu me arrependo? Entendeu? Então, se no meu coração ainda existe temor a Deus, significa que o Espírito Santo está ainda atuando na minha vida. Amém? Glória a Jesus. Não sei se respondeu a pergunta. Amém? Vamos lá, Michele. Amém. Que ela não falou no microfone, né? Mas para quem está nos assistindo aqui pela live, ela disse que ela achou muito interessante essa visão de ter um relacionamento com o Espírito Santo. A gente se relaciona às vezes bem com o pai, a gente se relaciona bem com o filho, mas a gente às vezes deixa um pouco de lado o relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a pessoa mais próxima dentro desse circuito geográfico, vamos dizer assim. Porque Deus está no céu, no alto e sublime trono. O Espírito Santo, o Jesus está sentado à direita de Deus, amém? Jesus, ele não está aqui agora, amém? Jesus não está aqui, porque Jesus, ele ressuscitou, ele tem carne, né? Se ele tivesse aqui, ele. Então, às vezes, a gente fala assim, Jesus está aqui por causa da presença dele através do Espírito Santo. Porque o Espírito e Jesus são um, né? É a doutrina da Trindade. A gente vai ter uma ministração específica sobre a última ministração aqui, a última aula vai ser sobre a Trindade, para a gente entender esse mistério. É como que Deus é um e ao mesmo tempo é três, né? Então, desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, irmão, não tenha medo de falar besteira para Deus, por Espírito Santo, né? Envolva Ele nas coisas simples da sua vida. A cor da camisa que eu vou vestir hoje, parece uma coisa tão banal, né? Mas eu conheço pessoas que têm esse relacionamento. Justamente, relacionamento. É um hábito, você começa a desenvolver. Que nem eu falei, você olha no espelho e fala assim, Espírito Santo, eu não estou me sentindo bonita hoje. O que o Senhor está achando de mim? Né? Aí você talvez vai se surpreender com a iluminação que Deus vai dar, o brilho no teu olho. Você fala, nossa, como eu estou bonita. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é bom, nós precisamos desenvolver isso. Né? Esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Ele se entristece, ele se alegra. Amém? Passa para o Caurê ali o microfone. Última vez ele fez uma colocação que deixou todo mundo... Não, da última vez, na aula passada eu tô falando. Essa é meio que básica, né? Tipo, eu gostei da palavra, e como foi dito, ainda mais por ela, a essência de tudo é você ter o relacionamento com o Espírito Santo, né? Porque sem isso, ter a fé através dele, você não consegue. Como você vai sentir a presença aqui sem ter contato com ele dessa forma, né? Ou até mais profundo. É isso aí. E principalmente, irmãos, a questão do Pai, né? Conhecer o Pai, né? Fé em Deus pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo nos revelando o Pai, né? Eu quero conhecer as profundezas de Deus, eu quero conhecer aquilo que Deus é, através do Espírito Santo. Amém? Irmãos, na semana que vem, nós vamos mudar o dia da aula de quarta para quinta. Amém? Tudo bem? Porque na quarta-feira eu vou cumprir uma agenda que o pastor Michel me convidou para pregar lá. E aí eu não posso recusar, né, o pedido de um amigo, né? O pastor Michel é uma bênção, lá da igreja dele, lá na Guilherme Cote, lá na Vila Maria. E ele me pediu, eu falei, não, eu vou, né? Eu vou lá ministrar a palavra na quarta-feira. Então, a semana que vem especialmente,
nós não vamos fazer aqui a nossa aula na quarta, a gente vai fazer na quinta. Amém? A gente vai fazer na quinta. Então a próxima semana vai ser a fé em Deus pelas Escrituras Sagradas. Amém? Então a gente vai entender agora como Deus se revela através das Escrituras Sagradas. Amém? Vamos colocar de pé, fazer uma última oração e vamos encerrar. Estão todos satisfeitos? Ninguém aqui na live fez nenhum tipo de pergunta, então nós vamos finalizar aqui a nossa aula. Então, reforçando, quem quiser adquirir o livro, custa R$30. Fiquei super feliz hoje que eu vendi um livro. Chegou lá para mim um e-mail: parabéns, você vendeu o seu livro. Falei, ô glória. Então, me ajudem. Às vezes a gente fala assim, os cursos que a gente faz, a gente se esforça tanto, né? Aí oferece gratuitamente, né? A gente vê tantas igrejas que tudo cobra, né, irmãos? Tudo cobra, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa, cobra. E a gente está se esforçando, fazendo gratuitamente por R$30 para você ter um livro de qualidade, né? Capa, né? Não é uma capa, né? Tipo, né? R$30 poderia ser uma apostila, né? Mas R$30 um livro mesmo, pela editora, tudo bonitinho, vai chegar para você na sua casa e você ainda vai abençoar a minha vida, né? Vai abençoar a minha vida, que as coisas não estão fáceis, né? Eu queria vender assim uns 1000 livros para poder o quê? Pagar o aluguel da igreja, aleluia, né? Para me ajudar a pagar o aluguel da igreja, ajudar a pagar as contas, amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por essa aula tão rica, Senhor. Não foi um culto, foi uma aula, foi uma ministração, e que nós possamos sair hoje daqui com o coração cheios de alegria, de ter podido conhecer um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Obrigado, Senhor. Nos ajude a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Desperta em nós essa comunhão de não somente falar bom dia, Espírito Santo, mas começar a envolver o Espírito Santo nas nossas decisões, ainda que sejam pequenas, para que nas grandes decisões possamos ter o coração sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque nesta noite o Senhor foi exaltado em nossas vidas. Nós pudemos falar de Ti. Obrigado, Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Leva-nos debaixo da Tua bênção. Leva-nos debaixo da Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o próximo curso depois desse, que tem até aqui na nossa orelhinha, é esse livro aqui, que é a doutrina dos batismos, né? Batismos porque é no plural. Então, a gente vai ter batismo em águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Este livro aqui esse curso é dedicado ao Deus Pai. A gente falou um pouquinho do Espírito Santo, né? Mas ele é dedicado ao Deus Pai. Esse da doutrina dos batismos, nós vamos ter uma parte assim bem longa sobre o Espírito Santo. Então, doutrina dos batismos vai ser mais uma tendência para falar sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Amém? Então lá a gente vai ver de novo essas questões do Espírito Santo ser uma pessoa, o Espírito Santo ser Deus, e a gente vai ter um estudo mais profundo sobre o Espírito Santo no próximo curso. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.